Você não acha que o naturalismo é uma inclinação, um modo de ver que limita tudo a isso, fechando tanto o pensamento que nada nunca corresponde às evidências? Não haveria problema para mim ser persuadido a abandonar o naturalismo. É sobre qual modelo se ajusta melhor aos dados. Não é uma suposição. Algumas pessoas às vezes tentam dizer que a ciência ou os naturalistas partem de uma suposição de naturalismo, então eles simplesmente não consideram alternativas. Ficaria feliz em considerar alternativas se algum fenômeno realmente ocorresse como previsto por uma tradição religiosa, sendo milagroso e parecendo violar as leis da física. Eu faria. Como agiriam os cientistas nessa situação? Eles não diriam, não podemos pensar sobre isso porque ontem, no chá dos professores, concordamos que o mundo era um mundo natural. Acredito que buscariam a melhor explicação. Se não for o naturalismo, eu aceitaria. Vou dizer que o naturalismo me parece, a princípio, mais simples que o teísmo, pois é apenas o mundo natural. O teísmo inclui o mundo natural e algo mais, que considero mal definido, mas não usei isso. Acho que, em uma análise bayesiana quantitativa adequada, minha probabilidade inicial para o naturalismo é maior do que para o teísmo, mas evidências esmagadoras sempre vão resolver isso. Eu simplesmente não acho que isso exista. Se o teísmo fosse realmente verdadeiro, não haveria motivo para Deus ser difícil de encontrar. Ele deveria ser perfeitamente óbvio. No naturalismo, é possível que as pessoas creiam em Deus, mas com poucas evidências. No teísmo, esperava-se que crenças religiosas fossem universais. Não faz sentido Deus enviar mensagens especiais só para certas tribos antigas. Por que não para todos? No naturalismo, seria esperado que crenças religiosas diferentes e incompatíveis surgissem conforme as condições locais. Sob o teísmo, você esperaria que doutrinas religiosas durassem muito tempo de forma estável. No naturalismo, espera-se que elas se adaptem ao meio social. No teísmo, espera-se que ensinamentos morais sejam transcendentais e progressistas, condenando o sexismo e escravidão. Sob o naturalismo, você esperaria que elas refletissem mais uma vez os costumes locais, às vezes boas regras, às vezes nem tão boas. Sob o teísmo, seria esperado que textos sagrados trouxessem informações relevantes, como a teoria germinal das doenças, que pedissem para lavar as mãos antes do jantar. No naturalismo, o texto sagrado seria uma mistura de partes boas, poéticas e outras entediantes ou mitológicas. No teísmo, espera-se que formas biológicas sejam projetadas. Sob o naturalismo, elas derivariam das reviravoltas da história evolutiva. No teísmo, mentes seriam independentes dos corpos. Sob o naturalismo, sua personalidade deveria mudar se você se machucasse, estivesse cansado ou ainda não tivesse tomado sua xícara de café. No teísmo, espera-se que o problema do mal possa ser explicado. Deus deseja nosso livre-arbítrio, mas não deveria existir sofrimento aleatório. A vida deveria ser justa. No teísmo, espera-se um universo perfeito. Já no naturalismo, ele tende a ser bagunçado. Isso é uma forte evidência empírica. É absolutamente verdade que a ciência no mundo ocidental deve sua existência à Igreja, historicamente. Grande coisa! É um fato histórico. Primeiramente, a Igreja era o único centro de poder e dinheiro, e, portanto, de educação desde a época medieval, até mesmo antes da época medieval em diante. Então era assim na minha... Para estudar ciência, era preciso ir a uma universidade mantida pela Igreja, pois ela concentrava poder e dinheiro. Então, o fato de haver essa conexão inicial entre as origens da ciência e da religião é algo histórico, interessante, mas não diz nada sobre a ciência. Além disso, o maravilhoso sobre as crianças é que elas crescem. A Igreja é mãe da ciência, mas o melhor das crianças é que elas crescem. E o melhor ainda para algumas é que elas saem de casa. Pais aqui que estão nessa situação vão... Países que não estão nessa situação vão lamentar que algumas crianças não saiam de casa. Mas a ciência se originou na única forma de educação que existia, mas ela evoluiu. E então, as perguntas que a ciência fazia progrediram. As perguntas que a religião fazia não progrediram. Porque a diferença entre ciência e religião é que nós não presumimos as respostas antes de fazermos as perguntas. Deixamos a natureza responder. A ciência não faz afirmações universais. A ciência está sempre mudando, e isso é seu grande diferencial. Como eu costumo dizer, como físico teórico, os dois melhores estados para se estar são estar errado e estar confuso, porque isso significa que há algo a aprender. Portanto,
A ciência, por definição, evolui e muda diante das evidências. O fato é que a ciência é feita por cientistas, e cientistas são humanos. Mas o empreendimento científico avança porque não depende da intuição humana, do desejo humano, da fraqueza humana. Ela depende do que funciona, e o que funciona sobrevive, e o que não funciona desaparece como o jornal de ontem. É assim mesmo, e é isso que torna tudo tão maravilhoso. O motivo pelo qual treinamos os alunos em ciência e os forçamos a fazer esses problemas incrivelmente entediantes, que afastam a maioria das pessoas da ciência, é tentar desenvolver uma intuição para que, mais tarde, sua intuição possa ser confiável. Esse é o primeiro ponto. Mas o mais importante na ciência é que não confiamos só na intuição científica. Exatamente, nós tentamos desenvolver a intuição científica, o que muitas vezes significa superar a intuição comum, porque nossa visão míope da realidade geralmente está errada. Mas nós desconfiamos dela. E esse é o verdadeiro ponto. Nós desconfiamos porque dizemos, ok, prove isso. Na verdade, prove que está errado. E prove isso. Como Feynman disse, cientistas buscam confirmar ideias baseadas em intuição. Os bons cientistas tentam provar que estão errados. E essa é a parte mais difícil da ciência. Perceba que Andy não nos ofereceu Nenhuma evidência para o Deus e hipótese dele esta noite. Ele só defende nossa ignorância sobre algumas questões científicas, mas isso não prova a existência de um Deus. Esse é um argumento pela ignorância. Há uma lacuna, então a preenchemos com algo, talvez o Deus da Bíblia. Talvez isso não é um argumento a favor de um Deus? Isso nem é. Isso não é evidência nenhuma. Existe evidência de que temos algumas perguntas sem resposta. Todos nós admitimos isso. Eu concordo. Há evidências de que há questões científicas desconhecidas. Todo cientista admite isso. É isso que impulsiona e torna a ciência empolgante. A ciência é um processo que todos podem praticar ou não. Recuso a dicotomia entre cientistas. Fazemos ciência desde crianças. Assim aprendemos. As crianças tocam o fogo e percebem que está quente. É isso que nos faz crescer e aprender a lidar com o mundo. E uma das coisas contra as quais eu mais luto é a ideia de que, de alguma forma, a ciência deveria ser domínio apenas dos cientistas. O método científico deve ser aplicado amplamente às nossas políticas públicas e à forma como vivemos, porque é útil, funciona e melhora nossas vidas. Mas não é domínio de um pequeno grupo de pessoas de capuz. Diferente de Deus, que é um artista imprevisível, a natureza não é artista e segue regras. A natureza faz previsões. A natureza fornece explicações. Obrigado. Assim como ciência e política estão entrelaçadas, religião e política também estão. Assim, responder para onde vai a religião é responder para onde vai o mundo. Eu não vejo um futuro onde a religião possa ser separada da cultura, da ciência, da política, do jogo de poder, de tudo. Se eu quisesse acreditar em algo, seria que a religião está caminhando para um lugar onde dá cada vez menos espaço para a violência fundamentalista, para a opressão. Eu acho que, se olhássemos para a história e traçássemos uma linha, veríamos que a religião tem seguido nessa direção e, com sorte, continuará assim. Mas, novamente, todo o resto também vai determinar isso.